A seguir, Raio X. Oferecimento Consórcio Grampal. Reconstruindo cidades, retomando vidas. Sejam todos muito bem-vindos ao Raio X de hoje. Com licença para entrar na sua casa com muita informação, muita cultura, muita política, muita polêmica, no meio de um feriadão, hein, Arthur? O que tu acha? Não, mas tu disse bem-vindos e tu viu que o Lula sancionou a lei. Eu falei bem-vindos. Eu sempre... Não pode falar bem-vindos? Não pode. Eu sempre fui um defensor da língua portuguesa, não assassinar ela e falar o correto. O Lula só disse, gente, vamos falar o certo. Bem-vindo, bem-vinda. Querem criticar o Lula, né? Não, o cara é um gênio. O cara é um gênio. Senão ia avacalhar o nome dele, ele tem que chamar ele de Luli. Lulis. Mas faz parte, né? Eu acho que ele foi correto, porque não podemos matar a língua portuguesa. Baita programa de ontem, né? Baita programa, foi bem polêmico, né? Márcio Chagas. Consciência total. Dia da consciência negra com a consciência do Márcio Chagas. Não. Eu ia trazer a bancada, mas ninguém da bancada me respondeu. Não. E aí eu ia trazer o Márcio junto, né? Eu disse, não, Márcio, vamos nós. Ele, vamos. E foi melhor que encomenda, hein? Muito bom. Muito bom, né? E aí, Arthur, tudo certo? Tudo bem. Como é que tá na sua casa em Capão? Já tá Tudo preparando certo. para receber a gente já? Pronta pro verão. É mesmo? Porque assim, como é que funciona, gente, tá? A gente tem muito show na praia, né? E aí eu vou combinar com o Arthur assim, eu libero o show, você libera um quartinho lá na praia lá, né? Apresenta nosso convidado aí. O nosso convidado de hoje é o ex-prefeito, né? Mick Breyer, de Cachoeirinha. Por que o Mick Breyer tá aqui? Tem algumas coisas que vai nos esclarecer, porque durante muito tempo tu foi muito atacado, né, Mick? E nós estamos às vésperas de uma cassação também ali, de uma eventual cassação em Cachoeirinha do atual prefeito Christian, eu não sei o sobrenome. Vazen. Christian Vazen. Então, nas vésperas do processo de cassação do Christian, eu fico pensando assim, tinha algumas cidades essa leitura política de muitos anos, que eu achava que era faroeste, tipo Alvorada, Viamão, mas eu descobri que Cachoeirinha e Canoas são os maiores faroestes da região metropolitana. Os caras não conseguem terminar mandatos, cara, porque ali é polêmico em cima de polêmica, né? Então nós vamos trocar essa ideia hoje com o ex-prefeito de Cachoeirinha, Mick Breyer. Seja bem-vindo, Mick. Eu que agradeço pelo convite, muito bom poder conversar com os amigos, o Diego, o Arthur e o pessoal que acompanha. A gente tem visto que o programa está muito bem comentado, muito divulgado, tive vários amigos que já passaram por aqui e é uma alegria a gente poder conversar. Mick, antes de nós entrarmos nas tuas pautas assim, que farândula que está acontecendo ali, que zumba é essa que acontece em Cachoeirinha, que é golpe em cima de golpe? Não, o Temer aprendeu aqui. Só pode? O Temer aprendeu Cachoeirinha. Não é possível, né? Fez um estágio em Cachoeirinha. Fez um estágio, ele falou, executou. Como é que tu olha o atual cenário da cidade hoje, Mick? Olha, primeiro dizer que esses processos que têm ocorrido não só em Cachoeirinha, mas em muitos lugares do Brasil, que teve também o processo do impeachment da presidente Dilma, né, que para alguns foi um golpe institucionalizado e muitos acreditam que o que a Dilma fez nada foi diferente do que muitos outros presidentes fizeram, mas também pela questão de ser mulher, pela questão da continuidade do PT por alguns anos no poder, fez com que o Congresso se mobilizasse e mobilizou-se muito bem. Esses processos estão dentro de um parâmetro constitucional, mas que muitas vezes a gente sabe que não é só por uma questão legal, tem muita questão política envolvida. Então eu quero começar dizendo que eu não estou envolvido, não estou participando, eu estou inclusive hoje morando em Gravataí, onde eu fiz uma carreira política. Em Gravataí eu fui vereador por 2 mandatos, fui vice-prefeito, fui secretário municipal. E estou trabalhando numa escola aqui em Porto Alegre, na Paulo da Gama, aqui no Partenon. Paulo, perto do presídio. Perto ali da Igreja São Jorge, perto do... É rede pública? Da Cavalaria. Sou funcionário do Estado do Rio Grande do Sul, sou nomeado do Estado, sou professor. Então eu fico ali durante o dia e à noite na Secretaria de Cultura em Gravataí, onde eu estou morando. Também sou concursado lá. Então eu estou trabalhando manhã, tarde e noite e não tenho me envolvido. O que eu tenho
ouvido e acompanhado pelas redes. Mas o Juliano lá? Juliano Pacheco, Gravataí? Claro. Meu parceirão. Claro, conheço bem. Né? Eu fui vereador eleito em Gravataí, só vocês terem noção, em 1992. Certamente muitos que estão acompanhando não eram nem nascidos ainda, né? E dei aula há muito tempo na rede pública, né? Sou professor de filosofia, na época eu dava de filosofia, psicologia, Sabe o que sociologia. eu conto para não acreditam. Eu estudei em escola pública no Belém Novo, no Glicério Alves, e lá eu tive cadeira de psicologia. Isso me ajudou um monte, assim, pra frente, pra enfrentar estágio, entrevista de emprego. Eu tive técnicas domésticas no Odila. Sabe que o Odila e o Glicério Alves, eles foram construídos no mesmo ano. Sim. E eles são iguais. A mesma planta, eles são iguais os colégios. Então deixa eu colocar para vocês que é uma alegria hoje ter voltado para Gravataí, não só para residir lá com a minha família, mas também reencontrando. Hoje eu tenho ex-alunos, ex-alunas que têm filhos e apresentam o professor Mix. Olha, esse aí foi o meu professor, levava o violão, tocava Legião Urbana, na aula de psicologia, na aula de filosofia. Então é muito legal a gente encontrar ex-alunos que têm uma referência, assim, né, do nosso trabalho. Mas então, dizendo que eu estou vivendo num outro contexto hoje, mas tenho acompanhado. Por um lado, eu, como cidadão, né, eu tenho minha mãe que ainda mora em Cachoeirinha, minha irmã, alguns amigos ali, que eu visito Cachoeirinha hoje para isso, para visitar minha mãe, minha irmã, meu cunhado e tal. Eu lamento, né, porque todo o processo de cassação, de impeachment, ele dá uma travada, né, naquilo que está acontecendo na política, nos projetos, na implementação de políticas públicas e tal. Por outro lado, é um direito, né, dos vereadoras eleitos, ao entenderem que precisam fazer um processo diante de algumas irregularidades, alguns embates políticos. Bom, isso tem acontecido em muitos lugares. O Diego citou aqui que isso era comum em outros municípios. Hoje tem acontecido muito ali em Canoas, tem acontecido em Cachoeirinha. E respeito às decisões, a gente tem que respeitar os poderes constituídos, mas muitas vezes é preciso também que, na disputa política, se pense um pouco além, né? Quer dizer, será que de fato este é o caminho para que a política da cidade melhore? Para que, de fato, a população seja melhor atendida na saúde, na educação, na infraestrutura? Ou a gente tem que deixar e respeitar os mandatos e disputar a próxima eleição? Bom, é um debate que as câmaras precisam fazer. Quando tu era prefeito, o atual prefeito, ele era o Christian, ele era o presidente da Câmara e ele assume o teu lugar ali, da tua chapa, né? Sim. Só para localizar. Minha memória também às vezes me trai. Hoje ele está sofrendo o mesmo processo que tu sofreu. Não te sente um pouco vingado com isso? Olha, Diego, eu vou te dizer que... Professor de psicologia. Eu não me sinto, porque o mal que fizeram para comigo, eu não quero para ninguém. Eu não quero para ninguém. Eu penso que as pessoas precisam semear coisas boas, construir políticas de bom relacionamento, porque fica um espectro, assim, as pessoas me encontram, né, sabendo que meu mandato foi interrompido em 2022 e dizem, mas a política é assim, é sujeira. Então, não, a política não é isso. A política é a arte de fazer o bem comum, de buscar o bem das pessoas, o bem comum. A política é nobríssima. A política é uma arte que tem que ser vivida e presenciada, pactuada por todo mundo. Mas tem problemas? Tem. Como no jornalismo tem, como nas igrejas tem, como em todo local onde as pessoas trabalham conjuntamente, tem alguém que quer puxar o tapete, tem alguém que quer o espaço do outro. Tem, e olha que tem. E olha que tem. Tem alguém que quer sentar num lugar que, por enquanto, não é seu. Uma trairagem. Sempre tem. Então, eu não quero mal de ninguém. Mas a gente sabe, e muitos acreditam nisso, que aqueles que plantam, né, muitas maldades e querem fazer o mal para os outros, ali adiante vão pagar por isso, vão colher. Ou aqui, ou aos que acreditam na justiça divina, né? Eu creio na justiça dos homens, das mulheres, na justiça que nós construímos. Mas tem muitas falhas, né? Tem muitas falhas no processo judicial do Brasil, e em outros lugares também, porque é feito por seres humanos. Mas a gente acredita que hoje, mais amanhã,
todo mundo vai pagar pelo que faz. Que tu está acompanhando o processo, óbvio que tu falou. Claro. Estou acompanhando o processo. A gente, por ofício de profissão, acompanhou o teu e também está acompanhando o que está acontecendo agora lá. Todos os processos. Mas o teu parece que foi um processo um pouco diferente. Me pareceu que tu tinha um pouco mais de habilidade política com os vereadores. O que está acontecendo agora é uma coisa que eu nunca tinha visto. Tipo assim, o PMDB, só um vereador do PMDB não Votou contra. Votou contra. O resto todo, o prefeito tecnicamente perdeu o seu próprio partido. Ali naquele momento, como é que tu analisa hoje o teu processo e o processo do Christian que está acontecendo? Como é que tu negociou, como é que tu tentou te salvar, entre aspas, e me parece que é o que não está acontecendo agora. Tá mais uma guerra jurídica bélico, do que política, porque impeachment é um processo 100% político, ponto, ele existe. Aí vamos lá, é golpe, não é golpe, então, né, então não, aí é outra discussão. É que nem o filme do Harry Potter sem Harry Potter, é igual. Isso. Então, assim, como é que tu tá analisando esse contexto político, assim, dos vereadores com o prefeito e quando tu era prefeito com os vereadores? Primeiro, deixar bem claro para quem está acompanhando, talvez não tenha memória, em 2022, nosso mandato foi interrompido, prefeito e vice de Cachoeirinha, pelo Tribunal Regional Eleitoral. Portanto, não foi por nenhuma denúncia de desvio, de corrupção, de formação de quadrilha, nada disso. O Tribunal Regional Eleitoral, na segunda instância, decidiu que nós demos um benefício para 19 servidores lá do município, que era um direito deles, que não foi uma decisão do prefeito, tanto que nós ganhamos na primeira instância. A juíza eleitoral lá do município disse, não, isso não é motivo para anular uma eleição. Os servidores ganharam um benefício que era deles, que estava num processo e venceu em 2020. Coincidentemente, era um ano eleitoral, mas não fui eu que estabeleci, foi um processo judicial em que os servidores foram contemplados, inclusive uma das 19 era candidata a vice da oposição. Portanto, eu não dei benefício para os 19 para que eles votassem em mim. Não, eu não fiz isso. Eu lembro até de ter perguntado para o procurador-geral do municipal, vem cá, eles podem receber isso no ano da eleição? Não vai dar trave isso aí? A resposta, isso, eu perguntei. Aqui é popular, tá ligado? Não vai dar trave. Vai bater na trave, esse negócio vai me ferrar? E aí o procurador disse, não, isso não tem nada a ver com o prefeito, não é uma decisão do prefeito. Te joga. É um direito deles. Bom, então tá, se é um direito deles, vai. Te joga. Me joguei. Tanto que ganhamos na primeira instância. A juíza disse, não, isso aqui não é motivo para anular a eleição, para caçar ninguém, está resolvido. Ganhamos. Bom, como tinha um outro processo em curso, a oposição remeteu para a segunda instância. E aí sim, o Tribunal Regional Eleitoral, aproveitando que já tinha lá um outro processo de investigação e tal. Tinha uma parada no lixo, né? Tinha uma parada no lixo, né? Tinha denúncia sobre a contratação emergencial da empresa que recolhia o lixo, que fazia varrição e capina na cidade. Mas o tribunal, acredito eu, aproveitando esse cenário nebuloso, vamos caçar, vamos interromper esse mandato e vamos fazer um novo. Então, a minha saída não tem nada a ver nem com os vereadores. Aí eu volto para a pergunta do Arthur, dizendo o seguinte, nós tentamos algumas vezes renegociar a relação com os vereadores para que não houvesse impeachment, e não houve. Eu não fui caçado pela Câmara, não fui caçado por corrupção, não fui caçado por nenhum desvio. Houve, repito, uma interrupção do mandato por uma questão eleitoral que, no entendimento dos desembargadores, que a gente respeita, mas discorda, né? Tem o direito de discordar, entenderam que eu dei um benefício no ano da eleição, e aí era proibido. Mas, repito, eu não dei, era um direito dos servidores. 19, de mais de 3 mil servidores lá de Cachoeirinha. Não, mas eles tinham que ter dado uma camaçada de pau no procurador. Pois é, né? Pois é. Calma, cara. Não, o cara jogou o cara na fogueira, pô. Então vai lá, faz lá. Vai, errei. Errou. Errei, e aí foi. Então faz sentido que a tua resposta pro Diego. Não me sinto vingado, até porque tu não foi caçado pela Câmara. Não fui caçado pela Câmara. Entendeu? Mas assim, Arthur, vamos lá. Eu conheço bastidor de política, tu sabe muito bem disso. Tinha uma movimentação estranha na Câmara também. Tinha, Mick. Eu lido com bastidor de política há 15 anos. Quantas vezes tu já viu matéria tua saindo do portal com um grau de exclusividade? Tinha uma articulação estranha na Câmara, por mais que tu compusesse junto.
É ou não é? Na verdade, hoje tem uma questão também que é preciso que se diga, e também com todo respeito aos vereadores eleitos. Eu fui vereador por 2 mandatos em Gravataí, mas né, no século passado ainda quase. Quase não, né? Em 1992 eu me elegi vereador, depois fui vice-prefeito em Gravataí em 96, em 2000 voltei a ser vereador. Em 2000, inclusive, eu fui o vereador mais votado da história de Gravataí, até aquele ano. Depois teve uns que fizeram mais. Mas a relação entre o executivo e o legislativo, ela não pode ser assim de ameaça, de coação, de querer tomar conta do poder do outro. Nem o executivo deve fazer em relação ao legislativo e nem vice-versa. A gente está vendo isso em nível nacional também, né? A forma como o Congresso muitas vezes trata o Poder Executivo é de coação, de pressão. Ou tu faz assim, ou não vamos votar tal projeto. Jogar em blocos, né? Vão em bloco e aí o presidente, ou o governador, ou o prefeito tem que negociar. Mas eu muitas vezes fiz a negociação diretamente. Claro que a gente tem os interlocutores, tem o secretário de governança, eu tinha secretários muito competentes nessa área para relacionar com a Câmara. Mas às vezes o vereador, a vereadora quer falar direto com o prefeito. E comigo não tinha problema, eu falava mesmo. Eu ia na casa do vereador, ia na Câmara de Vereadores. Só para vocês terem uma noção, um dia teve uma marcha dos prefeitos, não sei se foi, o ano talvez seja 2019, agora minha memória pode falhar. 2019, o vice-prefeito ia nos representar lá na marcha dos prefeitos. Mas a abertura seria uma terça-feira, se não me engano, e eu fui de manhã cedo para Brasília, para a abertura dessa marcha dos prefeitos, e voltaria à tardinha. Pois isso deu um rebuliço na Câmara dizendo o seguinte: vamos caçar o Mick porque ele e o vice saíram da cidade e não passaram o cargo. Ora, eu saí de manhã e ia voltar à noite. Para passar o cargo precisa ter 15 dias de afastamento, isso está na lei orgânica. A gente conhece um pouco a lei de estrutura, né? Quando eu estou retornando de Brasília, desço no aeroporto em Porto Alegre, meu celular, daí liguei o celular e bombando mensagem. Você declarar vacância na tua cadeira naquela época? Quê? Vacância. Isso, queria declarar. Desculpa, entendi outra coisa. Sim, eles queriam que fosse isso. Tá vacante, não tem prefeito na cidade, não tem prefeito nem vice, não passou para a presidência da Câmara. Cometeu uma improbidade administrativa. Isso. Mas, repito, isso estava garantido pela lei orgânica, pela Constituição. O prefeito não abandonou, ele só foi num evento e voltou à tardinha. Mas daí, quando eu chego no aeroporto, vejo aquelas mensagens: olha, tem um problema aqui, tem um rebuliço, os vereadores querem te caçar por isso. O que eu fiz? Saio do aeroporto Salgado Filho e vou direto para a Câmara de Cachoeirinha. Eu não fui me esconder, não fui falar para ninguém, falar por mim. Fui lá para a Câmara, me apresentei para o presidente, posso dar um relato da minha viagem lá, fui a Brasília, fui para a tribuna e eles ficaram meio sem saber o que fazer. Mas esse depois foi um dos argumentos elencados para que houvesse o impeachment contra mim, que não aconteceu. Nós negociamos todas as vezes, conversamos com a Câmara para que eles compreendessem que também há no Poder Executivo alguém que foi eleito para 4 anos, né? E se não houver nada que desabone, tem que cumprir o seu mandato. Então eu consegui fazer essa mediação, às vezes, repito, com o secretariado e às vezes diretamente. Eu nunca tive problema, até porque muitos dos vereadores e vereadoras eram da base. No primeiro mandato nosso era 100% da base. Nós elegemos todos da base. Tu falou em secretário, agora tu está nos assistindo, o secretário Hildo Caçapava Júnior disse assim, ó: diz pro Mick que eu mandei um abraço para ele e que quando fui secretário na gestão dele, nós tínhamos respaldo. E Mick, sobre a parada do lixo... Deixa eu só fazer um comentáriozinho sobre isso. Agradecer o Hildo pelo recado e dizer o seguinte: eu sempre respeitei muito a liberdade dos secretários que nós colocamos nas pastas, em qualquer pasta. Claro que tem uma linha de governo. Eu fazia reuniões todas as segundas-feiras, 8 da manhã, e não era 8h05, nem 8h01. 8 da manhã começava a reunião, até as 9, 9h30. Toda segunda-feira para ter a linha do governo, para a gente conversar. E os secretários tinham, além da estrutura, tinham liberdade. Olha, criem projetos, tragam resultados, e está aí a confirmação disso. Agora tu está separando o que aconteceu com, de fato, o que foi a tua cassação, com a parada do lixo, porque se juntou tudo e fizeram um bolo só, né? Sim, sim. Como é que ficou a parada lá do lixo lá? Olha, eu fui afastado, então, o primeiro afastamento nosso lá em 30 de setembro de 2021, para averiguação e tal. Continuava prefeito, mas... Tu e o Jairo afastado, né? Porque o Jairo em Canoas e tu aqui... Jairo Jorge estava em Canoas e eu ali em Cachoeirinha. Conversamos muito sobre isso depois. Passados esses anos todos, agora
descobriu-se dessa tramitação que a tramitação do nosso processo lá estava numa justiça incompetente, não era de competência da justiça criminal. Sim. Decidiram que não tinha nenhum crime, que não tinha desvio, que não tinha nada de formação de quadrilha, qualquer coisa que o valha. Descobriram que é só um processo eleitoral que agora, em 2026, talvez, vão retomar. Não tem nenhuma denúncia formal contra mim, a não ser a investigação que o Ministério Público fez sobre a questão do lixo. Porque eles diziam, o MIC está gastando demais. Eu não sei os valores agora, né? Mas disseram que 1 milhão por mês, por exemplo, era muito. Aí disseram que uma outra empresa poderia fazer por menos. Aí contrataram outra empresa depois que nós saímos. Aí outra empresa era 900 mil, mas pagava além do recolhimento do lixo, os containers em separado e mais o destino final, que dava 1 milhão e 200. Opa, mas o MIC pagava junto. Era o aluguel de containers, o destino final e o recolhimento do lixo, tudo por 1 milhão. Então, nós fazíamos o que era melhor para a cidade, tanto no recolhimento do lixo quanto em outras todas as questões, com muito apreço, muito cuidado, muito zelo. Claro que com tantas denúncias, o Ministério Público disse, não, tem coisa errada. Porque a nossa reeleição foi muito apertada, né? Foi 218 votos, foi muito apertado. Sim, concorre contra o Rubinho, né? Não contra o Rubinho, mas teve mais pessoas, mas o Rubinho fica em segundo colocado. O Rubinho, se não me engano, era vereador. Eu acho que o Almanza concorre também. É, eu acho que o Almanza fica em terceiro. Acho que é isso, né? Sim, o Rubinho foi o principal adversário, ele era vereador da base, inclusive, e depois quis nos tirar da cadeira aí. É um direito, enfim, né? Depois o Rubinho se janta com o Almanza. É verdade. Assim, gente. Mas daí eles não assimilaram a derrota, porque foi uma derrota. Quando se perde, é melhor perder por muito do que por pouco, dizem, né? E aí eles começaram a denunciar, até que o Ministério falou, bom, vamos ver o que está acontecendo. Só que às vezes, e com todo respeito aos órgãos de fiscalização e controle, é um direito, né? Os órgãos precisam existir, precisam fazer o seu trabalho. Mas às vezes se passa do ponto. Eu quero dar um exemplo aqui. O reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Cancellier, que virou lei depois sobre os limites do Ministério Público, eles foram para cima dele, que ele era reitor da universidade, há 50 anos, ele ia todos os dias para o campus da universidade e disseram para ele, o senhor não pode mais ir para o campus, o senhor está proibido. Ele foi preso, a denúncia lá era por desvio de educação à distância, dos cursos de educação à distância e tal e tal. E ele não sabendo bem o que estava acontecendo. Não, mas eu não fiz isso, vamos saber. Então, para investigar, prenderam o cidadão, depois disseram que ele estava proibido, então, de falar com algumas pessoas e de ir ao campus. Ele ficou 2 semanas sem saber para onde ir, porque ele só fazia isso. E o que ele fez? Num domingo de manhã, foi no Shopping Beira-Mar, em Santa Catarina, e jogou-se do 9º andar do shopping. Ele suicidou-se. É verdade, eu lembro desse caso. O Cancellier, em 2017, virou um símbolo. Hoje estão dizendo que ele é herói, que ele foi injustiçado, mas ele não está mais aí, ele está morto. Porque ele não aguentou a pressão, ele não conseguiu viver sem isso que... Tem a rotina, né? Tem a rotina dele. A rotina dele, Mas a exatamente. rotina também é suportar o peso de uma acusação. Uma acusação indevida, exatamente. A tua reputação, a tua história. Bem, mal comparando, né? Cada um tem sua história. Eu tenho 30 anos de vida pública. Eu fui vereador, fui vice-prefeito, fui secretário de Estado, fui deputado 3 vezes, fui prefeito, fui reeleito. E daqui a pouco dizem, não, tu não pode mais ir para a prefeitura, não pode falar com esse teu amigo, com esse secretário, e tu vai ter que ficar esperando em casa. Se a gente não tem uma estrutura, e aí eu quero fazer uma homenagem aqui à minha esposa, né? Se não tem uma esposa que é um porto seguro, a Vanessa Moraes, que segurou as pontas, que me viu ali pensando na vida. E foi atacada também. Claro que foi. Foi atacada também, eu lembro que foi atacada também. A Vanessa teve que passar por uma revista humilhante dentro de casa. Então, mesmo que a gente respeite, tem que respeitar todos os órgãos de controle, eles têm que ter um limite também daquilo que estão fazendo. Porque uma pessoa que está eleita, que tem uma história, que tem um endereço, que tem uma ficha limpa, daqui a pouco dizem, não, este é criminoso, no senso comum, mesmo que depois de tantos anos nada tenha contra mim, que eu esteja sendo tratado com injustiça, o que foi feito conosco. Hoje eu estou trabalhando, estou na Escola Paulo da Gama, que eu agradeço ao meu diretor Christian, estou na Secretaria da Cultura em Gravataí, agradeço o pessoal que me acolheu, porque eu sou concursado, mas é muito ruim ver que uma história de dedicação, de trabalho, e eu
às vezes digo o seguinte, a gente perdeu muito. Eu tinha um salário de prefeito, volto para ser professor, sem problema, né? É o meu trabalho. Mas a política também perde com isso. Porque muita gente que às vezes é tratada como se criminoso fosse, e depois se prova que não foi nada disso, mas no senso comum... O crachá de ladrão já tá ali. O crachá de gente corrupta e tal, tá colocado. Já tem o rótulo. E vou dar um outro exemplo para vocês. Meu amigo Luiz Fernando Zac foi meu colega deputado, foi presidente da Assembleia, foi... Presidente do Inter? Presidente do Inter. O irmão dele também bastante envolvido, ele foi secretário de Estado, enfim. O Zac também teve uma denúncia, ele foi para o presídio central por uma semana, se não me engano, 10 dias. Hoje cadeia pública, né? E nem processo tinha. Até hoje não tem processo, né? Até hoje, nem processo, nem nada. Esses tempos aí atrás eu perguntei, Zac, vai concorrer de novo? Como é que tá? Ele disse, não, minha família não merece mais isso. É uma história interrompida, é uma história que muitas vezes é colocado um carimbo na testa, na paleta. Tipo, o povo, tá? Ladrão, é isso. O Mickey roubava. Não deu? Não, foi inocentado, mas o Mickey roubava. Então quem é que fica do lado da gente? É a esposa, são alguns amigos de fé, é o diretor da escola lá que eu estou que me estendeu a mão, porque muitos que foram amigos, que conhecem a gente, querem distância, porque parece que a pessoa que está sendo investigada parece que vira um leproso da Idade Média, né? Os leprosos tinham que andar com um sininho no pescoço, assim, para dizer que ele vinha, para o pessoal poder desviar. E muitas vezes quem é investigado se sente assim. Eu estava falando agora porque eu acompanhei muito a situação de Canoas com o Jairo, né? As duas vezes que o Jairo foi reconduzido à prefeitura, ele levou os pais. Porque agora o pai do Jairo até faleceu, agora há poucos dias atrás. Ele levava os pais e dizia, eles que seguraram a barra comigo aqui. Eles que foram as pessoas que seguraram a barra. E Canoas foi aquele Rivotril, né? Jairo e Nedir. 6 meses o Jairo, 6 meses o Nedir. 6 meses o Jairo, 6 meses o Nedir. Foi a legítima divisão de poder ali, né? Ô Mickey, tu tá inocentado hoje, né? O processo, como eu disse, foi para a Justiça Eleitoral, então ainda corre alguma questão na Justiça Eleitoral apenas. Se fosse um crime, seria um crime eleitoral. Eleitoral. Eles estão dizendo que eu me aproveitei de algumas relações, para ganhar a eleição. É isso que eu vou provar minha inocência logo adiante. Mas fui inocentado, por exemplo, disseram que eu fiz o hospital de campanha, que eu comprei respiradores que não eram novos. Bom, nós tínhamos uma pandemia mundial. Que ninguém sabia, né? Ninguém sabia como lidar, né? Como lidar. Eu fiz um hospital de campanha em Cachoeirinha, compramos, sim, adquirimos respiradores que não eram novos, porque não tinha em lugar nenhum do mundo. E tinha gente morrendo aqui no Brasil, em alguns estados. No norte Manaus, ali. Lá, gente morrendo e gente imitando as pessoas que não tinham, né, o respirador, que é lamentável, e a gente ali preocupado, tentando salvar vidas, e salvamos muitas vidas com o nosso hospital de campanha. Fui inocentado disso. Tribunal Eleitoral, o Tribunal de Contas, disseram, não, fez o que tinha que fazer, o gestor cuidou da população. Então são questões como essas que a gente fica preocupado. Porque eu citei aqui a minha esposa, mas eu preciso citar aqui a minha irmã, meu cunhado, minha mãe, que ainda é viva, né? Graças a Deus, Dona Ives está com 80 anos, que ficam, de fato, vendo o que a gente está passando. E a população, alguns conhecendo a história da gente, dizem, não, tem coisa errada aí, porque eu conheço o Mickey tem uma história, o Mickey é professor, o Mickey estudou no seminário, o Mickey tem uma formação de família que não permitiria que ele usufruísse valores que fazem... A gente entra para a política para quê? Eu entrei quando era professor, eu estava casado, e fui muito incentivado pelo padre Léo Rastenteufel, que hoje é o pároco lá da Igreja Matriz de Gravataí, porque a gente entende e acredita que a política é a melhor forma de mudar a vida das pessoas, de mudar o mundo, né? Como é o sonho da gurizada, de muita gente... de esquerda ou de direita, não importa, mas que quer um mundo melhor para si, para sua família, para todo mundo. A política é um caminho para isso. E eu entrei para ajudar. E fiz muitas coisas boas. Eu fui autor da lei, por exemplo, que me tornou bastante conhecido aqui no estado, que tirou a bebida alcoólica dos estádios de futebol. Não, Mica, aí vamos discordar. Aí vamos discordar. Tirou de fora do estádio e voltou pra rua. Vamos discordar, meu tio lá pegava e tomava os tragos dele dentro do jogo, Mica. Não, Mica. Até eu tomava uma cerveja quando eu ia no jogo. Mas em 2008 para cá não pode mais. Mas quem é da área médica, quem é da área da segurança, diz que foi uma lei muito importante para o estado.
Parou os índices de brigas no estádio, né? Diminuiu muito a violência, aumentou o número de mulheres e crianças no estádio. Tentaram derrubar desde 2008 para cá. Já são quantos? É que na Copa 7 só anos. conseguiram só porque tinha um gatilho ali, né? Na Copa em 2014, né, teve uma exigência da FIFA para que tivesse aqui a Copa do Mundo em Porto Alegre. Daí, por 30 dias, ficou valendo ainda a venda de bebida. Eu lembro que tu dava bastante entrevista sobre esse assunto. Sobre esse assunto, porque muitas pessoas chegavam a falar da soberania, do mandato, da lei e tal. E naquela época atacaram até o tatu bola lá da Copa, né? Naquela época, tu sabe que o... Se vingar do boneco tem uma história muito legal. Tem uma história muito legal que é o seguinte, né? Quando era Dilma no poder, o Tarso estava aqui. O que o governo federal fez? Ele mandou canhões de água para reprimir algumas manifestações contra a Copa e tal, né? E eles usaram esse canhão em todos os lugares do Brasil, menos no Rio Grande do Sul. Sabe por quê? Era muito frio aqui. E os caras não iam protestar, porque tava reto d'água, entendeu? Aí os caras não iam protestar. Os caras disseram, peraí, nosso protesto é muito pacífico. Porque eram os canhões, lembra que eram os canhões d'água que os caras jogavam pra dispersar? Aí aqui era muito frio. E os caras, não vão. Não vão entrar nessa fria. Essa prenda não vai entrar. Nick, hoje tu tá elegível ou inelegível ainda? Meu processo de inelegibilidade vai até 28. Então eu posso voltar a concorrer a vereador em 2028, se for o caso. O vereador é o prefeito. Mas prefeito, eu vou agradecer, porque, inclusive, minha esposa disse, né? Ela quer muito que eu retorne. Né? Depois de 30 anos, eu vou repetir, 30 anos de vida pública, de mandatos que eu fiz, eu acredito que é possível ainda a gente retomar. Mas não tem como, agora, nessas questões, ser suspendido esse processo de inelegibilidade? Não creio. Não. Isso é uma questão mais jurídica que eu não entendo. Mas é, em princípio, só em 28. E não descarto a possibilidade de voltar a concorrer, né? Porque fiz 60 anos há pouco, ainda essa semana, e creio que tenho disposição de poder contribuir ainda, de preferência no lugar onde eu comecei, né? Que eu fui, primeiro mandato que tive foi como vereador lá em Gravataí. Então tenho possibilidade. Quer passar longe de Cachoeirinha? Eu concorreria em Cachoeirinha ou em Gravataí? Gravataí. Quer passar longe de Cachoeirinha? Na Cachoeirinha hoje eu vou, como eu disse, para visitar minha mãe e alguns conhecidos, minha irmã, meu cunhado, mas não tenho mais convivido ali por conta de tudo que aconteceu, até para reorganizar a vida. Estou ali onde eu morei muito tempo também, em Gravataí, né? Tenho muitos amigos ali. Tu sabe que, tu falando sobre o teu processo de afastamento da prefeitura, cria-se o mito e tu vê as pessoas falando muito que tu foi cassado também, né? Tipo, intimado, mas tu vem aqui e esclarece, não, eu não fui, eu fui afastado pelo TSE. Pelo Tribunal Superior Eleitoral. O regional. Foi pelo regional, né? TRE. Pelo TRE. Então o teu processo de saída do poder, ele é completamente diferente do que acontece hoje Sem dúvida. na cidade. Hoje é um processo que se caminha por um viés de uma discordância política e atos administrativos, que eu acho que também cabe à Câmara de Vereadores analisar. Agora teve os processos da comissão processante, leitura de relatório e tal. Teve aqui o Xereta, que foi sentado aí onde tu tá, que foi o cidadão que protocolou o processo. Trabalhou comigo quando eu fui secretário de Estado. Teve aqui o Xereta, que era brigadiano, né? Um cara culto, um cara inteligente e tal. Me surpreendeu em alguns pontos, assim, de algumas coisas que ele falou. Teve aqui o cara que foi teu advogado, o Cláudio Ávila, né? Sim. Que foi teu advogado e hoje vereador de Gravataí. Me ajudou muito nos processos de impeachment lá, estava comigo, ajudou. Ele vai para a tribuna na Câmara de Gravataí, foi que nos chamou a atenção, a gente convidou ele para cá para falar, porque ele vai para a tribuna em Gravataí falar do processo que está acontecendo em Cachoeirinha. E também circula nos grupos de WhatsApp essa tua defesa dizendo, não, eu não fui cassado, e eu não fui cassado pela Câmara, eu tinha uma boa relação. Dentro desse processo de impeachment que está acontecendo agora, o que tu acha que vai acontecer? Olha, Arthur, eu quero dizer que, primeiro, que sempre a relação do Executivo com o Legislativo é uma relação que tem que ser respeitosa, tem que se respeitar os limites, mas a gente sabe que, às vezes, ou o prefeito
passa do ponto, às vezes, em relação à Câmara, ou vice-versa, né? Tem vereador que às vezes quer, entre aspas, mandar mais que o prefeito e tal. Então a gente tem que estabelecer uma relação de respeito recíproco e de entender os limites. Eu te confesso que pelo andar da carruagem, do que a gente vê que está acontecendo, parece que de fato haverá um processo que vai culminar no afastamento do prefeito. É o que a gente está vendo pelas votações que aconteceram. Tudo pode acontecer, né? O Delfim Neto que dizia que a política é como uma nuvem no céu. Tu olha, tem nuvem, daqui a pouco olha, não tem mais nuvem nenhuma. A política pode mudar de hoje para amanhã. Mas pelo que a gente está acompanhando, por quem está assessorando, eu creio que haverá, sim, a mudança de poder executivo. Alternância de poder. Alternância de poder antes dos 4 anos. De novo. De novo. Que é ruim para a democracia, é ruim para democracia, é ruim para a população, que daqui a pouco a população também fica, tá, mas quem é que tá mandando essa parada aí? Eu votei num cara e tá assumindo o outro. Como assim, entendeu? Eu não entendo, de certa forma fica um pouco perdido. E eu também digo, cara, os políticos também, às vezes, eles são umas joinha, né? Porque o que acontece com isso? Daqui a pouco, por uma falta de habilidade aqui, uma falta de habilidade ali, de novo, vai estourar sempre na corda mais fraca do duelo, né? Que acaba sendo a população e aquilo que tu falou, às vezes as coisas travam e param de funcionar por causa desse debate. Mas volto a dizer, acredito que é um instrumento da democracia, ele existe. A gente não pode renegá-lo, correto ou não, concordando com ele ou não, ele existe, né? Nós temos que... e aí eu também acho que dentro dos, como é que eles dizem, pesos e contrapesos, né? Bom, tu foi prefeito, tu sabe, tu te obriga a, porque nem tu falou, entrei num carro, fui lá e conversei com o vereador. E também obriga o vereador a ir lá e dizer o seguinte, o prefeito, tem que tal coisa. Porque quem ganha também com isso, com esse bom equilíbrio, essa boa relação, é a população. No tempo que eu estive lá, só um comentário que eu acho que é importante, eu fiz questão de ter uma relação direta, não só com a Câmara de Vereadores, mas com a população. Eu abri o gabinete toda semana, chamava Gabinete da Gente, das 7h30 da manhã até o horário que tivesse gente na fila. As pessoas iam ao gabinete. Muitos iam lá e diziam, não vim reivindicar nada, só queria entrar aqui, eu moro em Cachoeirinha há 30 anos, nunca entrei no gabinete do prefeito. Era isso, em alguns casos. Em outros tantos, claro, trazendo reivindicações, falando com o prefeito. Então, toda semana tinha Gabinete da Gente, era o nome do projeto. E, quinzenalmente, eu ia nos bairros. Era a prefeitura com a gente. Eu ia nos bairros mais distantes. Porque o prefeito não pode se encastelar, na minha avaliação. O prefeito é um servidor público número 1 da cidade. E eu queria e fazia isso, relação direta, circulando pela cidade, conversando com as pessoas. Por isso que os vereadores não falavam só com os interlocutores da prefeitura, falavam diretamente com o prefeito. Eu fazia questão de conversar com eles e ver o que estava acontecendo. Claro que insatisfações sempre haverá, né? Tem um espaço mais aqui, outro ali, a minha secretaria não tem o recurso necessário, porque o orçamento municipal, o orçamento estadual e federal é uma disputa de poder, né? Tem que ter mais recursos para a educação, tem que ter mais na cultura. Não está aí o presidente da Fundação São Pedro dizendo, olha, o ano que vem não vai ter nenhuma apresentação no Teatro São Pedro, no multipalco, porque não tem funcionário. E agora está o Estado correndo atrás aí para ver se chama, se faz concurso. E é isso, é disputa de poder para ver quem puxa mais orçamento para cá ou para lá. Então eu procurei manter essa relação direta. O seu Antônio ali, meu parceirão, meu amigo, ele faz de tudo para que funcione o teatro. Se ele chegou nesse nível, é que não vai ter como mesmo. Porque o seu Antônio... Ele gritou... Cara, ele faz de tudo para manter o teatro de pé, velho. Entende? A Dona Eva ali refez o teatro, organizou, e ela tem uma passagem de bastão pro Antônio. Sim. Então é meu parceiro, com um churrasco com ele. Cara, tu não vê ele gritar em nenhum momento. Mas se ele gritou agora... É porque o negócio tá Talvez feio. tenha colocado até a presidência em risco, né? Ele se colocou em risco ali. Colocou em risco. Né? Mas falou sinceramente o que está acontecendo. Assim não dá. Ou se investe mais aqui, ou não. Então, nesse contexto, é que me parece que tem que se ter habilidade. E eu não estou fazendo crítica pessoal a ninguém, né? Mas a gente vê cada processo, cada momento, cada contexto, tanto o executivo quanto o legislativo precisa reconhecer também o seu papel, que é representar a população, que é intermediar as demandas da comunidade, que é
enfim, estabelecer prioridades. E é bacana ver isso, né? Eu, quando fui vereador, eu procurava trabalhar muito na questão da educação, sou professor na área cultural. Eu fiz o projeto em Gravataí lá em 90 e alguma coisa, que era para exigir que no transporte coletivo tivesse acessibilidade, que era um debate que não era muito comum na época ainda. Mas eu fiz questão de que a cidade debatesse esse assunto. Hoje já está mais, né, universal esse debate. Mas na época, mas tu vai criar gasto para a empresa de transporte coletivo? Sim, eles têm que investir para que o cadeirante não precise ser carregado por 3, 4, que ele tenha condições de se locomover sozinho. Então são debates que a gente tem que estabelecer nos espaços que a gente ocupa. E eu procurei, durante meus 30 anos de mandato, fazer isso com dignidade, com coerência, com transparência. Queria virar a pauta agora, tudo um pouco. Quer falar mais alguma coisa? Algumas curiosidades, por exemplo, Tá. assim, se alguém da Câmara te procurasse, te falasse o que aconteceu e tu aconselharia? E ao inverso também, se o prefeito ou o vice te procurasse, tu aconselharia pelo que tu passou? Eu não digo nenhum conselho político. Foge. Eu digo assim, um conselho mesmo de vida. O que tu diria para... Honrar os cabelos brancos, Nick. Não é assim, tipo, não, te mexe desse jeito, faz essa peça. Porque às vezes a gente tem... nem o Diego teve aqui no programa de quinta, o Diego teve a grandeza de dizer, eu tive um preconceito do teu jeito de ser, agora eu vi que tu, como convidado, eu vi que não, tá diferente. É mais nesse lance mais filosófico mesmo. O que tu diria para alguém que tá sofrendo, para alguém que tá assim, eu tô passando por esse processo, e eu tô aqui administrando esse processo. Se os dois lados procurassem, o que tu diria para eles? É uma bela pergunta, viu, Arthur? Eu lembrei de uma obra do Jean-Paul Sartre, que é um livro, não é muito extenso, volumoso. O existencialismo é um humanismo. Ele trabalha muito esse tema do conselho, das pessoas que às vezes têm uma dificuldade de tomar uma decisão e meio que pedem ajuda, mas meio que para partilhar também a consequência. Se der errado, tu que me disse, o que eu faço? E muitas vezes eu digo para as pessoas assim, olha, essa é uma decisão que cabe somente a ti. Qualquer decisão que tu tomar pode ser boa por um lado, ruim por outro. Então, neste caso de Cachoeirinha, ninguém me procurou, eu estou ouvindo as histórias, o que está acontecendo. Eu ponderaria, viu, Arthur, dizendo o seguinte, olha, pensa o que é melhor para a cidade. Não só o que é melhor para ti nesse momento. Se tiver que dialogar com o vereador, e isso eu fiz, né, por exemplo, do ponto de vista executivo, se tiver que dialogar com o vereador, abrir mão de algumas coisas para a cidade sair ganhando, faça isso. E eu fiz isso. Eu soube em alguns momentos dizer, tá bem, se vocês querem que eu tenha menos espaço enquanto prefeito, farei isso. A cidade não pode sofrer pela nossa relação estar, né, abalada. Eu abri mão de muitas coisas para salvar o mandato e salvei, né, em nome da cidade. E da mesma forma para os vereadores. Será que é o melhor caminho isso? Será que não dá para conciliar, voltar a pensar no coletivo, esperar terminar o mandato? Talvez diria isso. Mas claro que a decisão, ao fim e ao cabo, cabe àqueles que estão com o poder da caneta, como a gente diz, né? De tomar decisão em favor do legislativo ou em favor do executivo. Ô Mick, eu queria falar agora do PSB, o teu partido, né? É um partido que ao longo dos anos vem minguando. Ele, apesar de estar hoje como vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, pelo PSB, ele trouxe toda a ala tucana com ele. Ele trouxe os deles, né? Então, e aqui no estado, o PSB hoje conta, acho que com 2 deputados estaduais, ou um, se eu não me engano. Um só. Um só, que é o... Elton Weber. Meu parceiro, gringão, né? Gringão. O Weber. No federal, acho que um só também. Heitor Chu, só. Heitor Chu, né? Eles são dobrados ali, os dois, né? Sim. No municipal, inexistente no municipal de Porto Alegre. No estadual, eu não sei se é o Mário presidente ainda. É o Sted agora. É o Sted, né? Mas O Sted foi prefeito de Cachoeirinha. Tem uma alternância de poder 2001 ali. a 2008. Tem uma alternância de poder ali fraca. Tá, eu conheço o Ted, e se ele quiser vir falar comigo aqui, sentar aqui, ele é presidente da fundação da Fase hoje, se não me engano. Isso, presidente da Fase. Se ele quiser vir falar até sobre a Fase, pode vir falar comigo aqui também, convidado. Contigo? Sempre teve, mas é que... Contigo? Comigo, porque tu conhece ele.
O Arthur fala também, o Arthur fala. Outro, o Sted quando vai te cumprimentar, ele faz assim, ó, e ele te dá 3 bufetão na cara. Porra, cara, não me bate, cara. Não é assim? Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Quais os caminhos o Beto tá ali? Beto, nosso convidado aqui, né? Quero trocar uma ideia com o Beto. Tinha uma piada do PSB, quando era o Beto presidente. PSB, Partido Só do Beto. Só do Beto, é isso aí. O PSB não tem que se reinventar agora, tem que recompor. O PDT é importante se recompor esse final de semana, entende? Não tá faltando essa união, porque o PSB tá assim, cada um gritando para um lado. Bom, primeiro, Diego, dizer o seguinte, eu sou do PSB, eu tive, na verdade, em toda a minha trajetória política, 2 partidos. Eu fui do Partido dos Trabalhadores, quando fui vereador e vice-prefeito em Gravataí. E depois fui para o PSB em 2005, e aí me elegi 3 vezes deputado, fui secretário de Estado, enfim, e prefeito de Cachoeirinha e reeleito pelo PSB. Hoje eu estou filiado ao PSB, mas não estou militando, porque eu estou trabalhando, como eu disse, na escola, na Secretaria de Cultura. Quem trabalha manhã, tarde e noite, sobra pouco tempo aí para militar na política. O que a gente percebeu, Diego, e eu concordo contigo, que foi uma espécie de um derretimento do partido, né? E para mim, que estou acompanhando mais à distância, a grande questão houve uma divisão interna muito forte. E vou dizer uma questão aqui que eu não costumo dizer por aí, né? Mas um dos motivos que me fez sair do Partido dos Trabalhadores lá em 2005 foi que essa divisão interna, essa questão das tendências, das correntes, era um negócio que tu estava sempre lutando, parece, para derrubar o outro internamente e esquecia-se da disputa política maior, do bem comum e tal, e aquilo era um desgaste. O PSB dividiu-se aqui no Estado. Houve uma disputa entre o pessoal mais ligado ao Beto Albuquerque, que eu me incluo, né? Gosto muito, meu amigo, Beto, parceiro, e o pessoal do Mário Bruck e do STED, que queriam fazer uma nova direção. Bom, ganharam internamente, mas parece que perderam um pouco de representatividade. Tanto que nós tínhamos 3 deputados estaduais, hoje temos 1. Nós tínhamos 2 deputados federais, hoje temos 1. E não se sabe bem para onde vai. Quer dizer, tem a vice-presidente nacional, que não é um socialista da Gema, né? O Geraldo Alckmin sempre foi governador do PSDB. Foi tucano. Foi tucano, mas está muito bem no papel que hoje exerce, na minha avaliação, né? Está muito bem. Só que o PSB hoje no Estado, ou dá uma aproximada num campo mais popular, democrático, mais de centro-esquerda, ou de fato vai perder muito da sua base, como perdeu ao longo da história. Então eu não sei o que fará em 2026, mas hoje, por exemplo, faz parte do governo Eduardo Leite, que não é um governo afinado com o governo federal, né? Vamos combinar. Então eu não sei para onde vai o PSB, né? Teve agora uma intervenção nacional e montou-se uma provisória aqui da executiva estadual, dando maioria ainda para o pessoal ligado ao STED, Mário Bruck e tal. Não sei até onde vai isso, não sei se o Beto vai manter, ele está colocando-se à disposição para concorrer a deputado federal de novo. O Beto está sem mandato desde 2014. Sim, quando ele sai para concorrer a vice-presidência. Concorrer a senador, que ele é senador. Quando morre o Eduardo Campos, em 13 de agosto de 14, ficamos sem candidato à presidência, a Marina vai à presidência, o Beto aí aceita o convite para ser vice, deixa de ser candidato ao Senado, aí o Simão volta a concorrer com 85 anos, por isso eu digo que ainda tenho tempo para concorrer, né? O Simão foi candidato com 85 anos ao Senado, e a partir daí o Beto então foi candidato ao Senado de novo, não conseguiu, e agora está avaliando a possibilidade de vir a deputado federal. É importante que ele venha aqui bater um papo com vocês. Mas ele também coloca que se o partido não for para um campo mais de centro-esquerda, de esquerda, eu acredito que ele não vai. A minha mãe é filiada ao PSB há 30 anos. Maravilha. A minha mãe é filiada ao PSB há 30 anos. Eu estava na convenção, eu estava cobrindo, né? A convenção em qual o Beto ele sai do jogo, do governo do Estado, na qual eu acho que ele teria muita chance, né? E botam, com todo respeito, quem foi o candidato do PSB na última vez, que, pelo amor de Deus, me dava sono quando eu via ele falar. Na última? Na última. É governador? O governador. O vice-governador, o Bogo. Vicente Bogo. Meu Deus, era um sono quando ele ia falar lá. Né? Com todo respeito ao Bogo. Porque ele foi um vice-governador, mas depois quando ele veio muito teórico e aí já cansava. O Beto,
ele poderia ter sido governador, só que ele não viu uma unidade em torno dele. Exatamente. O Vieira ali deu uma brecada, porque o Vieira ia ser vice dele, depois o Vieira quis ir em candidato. Acho que ele perdeu uma baita oportunidade, né? Ali. E quando eu falo muito disso, porque eu tô cobrindo como imprensa, e eu olho pro palco e minha mãe tá brigando, velho. Tentando dar uma bandeirada em alguém, sabe? Assim, de para! É assim, não, ele falou que eu não sou do partido, eu sou 30 anos do partido, o que ele tá pensando, não sei o quê, sai daí! Maravilha. Que deu uma confusão, lembra que deu uma confusão daquela convenção? Era a mãe do Diego que não Era minha mãe fazendo confusão. Com a bandeira do PSDB tentando bater num cara, entendeu? Agitadora, que maravilha. Mas só para colocar, essa questão de uma aliança entre, por exemplo, PSB, PDT, mais alguns partidos afinados nesse campo aí, se fala há muito tempo, desde quando eu fui deputado, né? Fui deputado 3 mandatos, a gente falava sobre isso. Mas sempre na hora H vinha aquela história, mas o meu partido é maior que o teu, nós temos mais municípios organizados e tal, o PSB ainda está muito novo, o PDT tem mais deputados, sempre tinha essa conversa. E o Beto, de fato, queria ser candidato a governador, tentou isso algumas vezes. Ia bem nas pesquisas, e estava muito bem nas pesquisas. Ele foi candidato a prefeito em Porto Alegre também. Foi candidato a prefeito em Porto Alegre. Eu lembro 2000, se não me engano. Era vote 40, Beto 40. É isso aí. O Dingo rodando a cidade, Então o Beto entrando colocava como condição assim, ter uma unidade da esquerda, uma unidade partidária e também um pouco de estrutura. Não tendo isso, ele recuou. E aí o Bogo acabou sendo candidato. Não é o que o Beto reivindica para 2026, né? Ele acredita que ele possa ser candidato a deputado federal desde que o partido esteja bem situado nesse contexto aí de disputa nacional. Agora se fala aí de uma aliança, né, das esquerdas aqui no estado. Não, mas o PT não quer. O PT não quer. O PT quer ele e o que o resto quiser vinha com ele. Pois então, esse é um debate. Vamos lá. Temos correntes. Nós temos 2 correntes claras. A corrente ali do Paulo Pimenta e a corrente do Edgar. A corrente do Paulo Pimenta é uma de composição. O Edgar, não. Na última eu fui, então eu tenho que ir de novo, porque quando nem vento batia nas costas do PT, eu fui. E justo a reivindicação dele. Quando nem vento batia nas costas. Mas é verdade. Quando o Lula esteve preso, o PT era leproso. Ninguém queria. Olha o ranço que o PT tem hoje. E o Pimenta e a Gleisi Hoffmann, né? Seguraram o balanço ali. Todo dia lá. Bom dia, presidente, entendeu? Ao lado, né, do O presidente gritando lá, bom dia, presidente, entendeu? Então, tipo assim, agora o Edgar reivindica novamente ele poder. Porque vamos combinar, né, Arthur? Ele não vai pro segundo turno por causa de uma rua em Porto Alegre. Falta 2.000 votos dele, tem ruas que tem. Para governador é pouquíssimo. É uma rua de Porto Alegre. Ele não foi pro segundo turno por uma rua de Porto Alegre. E eu te digo, o Eduardo Leite, quando vai ali com essa velha contagem, ele começou a dar ruim aqui. E aí ele ganha do candidato ali da extrema-direita ali, porque era o Onix também, né? Que era horrível como candidato. Né? Então eu falo pra ele isso várias vezes. Ele vai. Tô tentando meter isso com ele já faz 3 meses, tá? Eu acho que ele foi um bom candidato, cara. Foi sim, pra apanhar, que nem um cachorro. Faltou ali uma estratégia Faltou tudo. Faltou o candidato. Mas é importante nesse contexto, assim, se me permite dizer o seguinte: o ano que vem, em nível nacional, nós temos um problema, assim, das candidaturas da direita, né? O Bolsonaro está fora do jogo. Quem que eles vão colocar? Eu vi há pouco tempo dizendo que o Tarcísio está resolvido, que vai ser candidato em São Paulo. Vai deixar o pulmão o coração do Brasil de fora? Não vai, eles estão com um campo muito... Lá ele pode ganhar de novo. Claro, e está fazendo um bom governo em São Paulo, Tarcísio, um bom governo. Em nível nacional, a direita vai ter que escolher um candidato, então, para se recolocar. Mas, a gente sabendo que o Lula tem disposição, tá animado, mesmo com a idade e tal, ser candidato novamente... Gostando ou não, a gente tem que saber o seguinte, eu sou professor de História também, do ensino fundamental. Na história política do Brasil, não recente, história política do Brasil desde a proclamação da República, é o maior líder popular da história. Getúlio Vargas, com todo respeito. Eu discordo, eu acho Getúlio. Não, tudo bem, mas eu digo do ponto de vista eleitoral. Eleito 3 vezes, só o Luiz Inácio Lula da Silva. Getúlio depois ainda fez a questão do Estado Novo, Estado Novo, da ditadura dele e tal. O Lula não, ele foi pro voto, né, saiu do encarceramento, foi pro voto, ganha de novo. E a tendência, vamos combinar, que o ano que vem, se ele for, com a disposição que tem, que não tenha para ninguém, me parece. E aí aqui no Estado o que acontece? Bom, há um grupo de partidos que quer manter um palanque forte pro Lula, né?
e a direita já tem um candidato colocado. Como é que vai se dar esse processo? Claro que o PT, é difícil abrir mão da cabeça de chapa nesse momento. E aí, tu falaste bem, o Edgar, por detalhe, não foi para o segundo turno. Então, ele está se colocando como o candidato que irá disputar o segundo turno. Com quem? Bom, aí que vai ter essa questão da unidade das esquerdas. Como é que vai acontecer isso? Aí, o que eu te falei lá no caso de Cachoeirinha, tu como um professor de filosofia, História. ou história, Isso dos dois, né? os dois, qual conselho tu daria para o PT nesse momento? Que tu tem a Juliana Brizola aí despontando, Bem, né? Tu daria o conselho, tipo assim, bom, o PT é um partido grande, não pode abrir mão da cabeça de chapa. Não, o PT é um partido grande, nacional, e tem que ter um projeto político de poder de médio prazo no estado do Rio Grande do Sul para voltar a governar. Qual conselho tu daria? Não, eu acredito que nesse momento, para que haja uma unidade dos partidos contra o avanço da extrema-direita, para que não haja retrocesso, que o PT pudesse abrir sim mão. Eu acredito que seria um belo gesto para ir para um segundo turno todos fortalecidos e tentar ganhar a eleição. Porque o risco é que, indo para o segundo turno, perca, né? Porque ainda há muita rejeição aqui no Estado. Então, me parece que esse gesto de benevolência, de compreender o momento que nós estamos vivendo da disputa nacional, eu penso que seria um belo gesto abrir mão da cabeça de chapa. E essa eleição é a eleição mais aberta, né? Tu tem o Gabriel, Todo mundo tem japonês. a Juliana, tu tem o Zuco, tu tem o Maranata e tu tem o Edgar. Quem mais? Por enquanto. deve ter o PSTU da vida Tá? também. A gente estamos falando aqui de 5 caras que não foram governador, né? E nesse bolo aqui, Rodou meu VT da Juliana ontem. rodou. É da convenção que tu participou, que tu foi lá. Eu vou participar de todas, tá, Arthur? Legal. Dentro dessa conjuntura aqui, tu vem um Gabriel defendendo o governo, né? Sim. Tu vem um Zuco, uma oposição e um cara... Um bolsonarista. Com uma força da direita. Tu vem a Juliana, que vem com um rescaldo de Porto Alegre, do papel e da história. E com um pré-apoio em Porto Alegre do governador. Isso. Daqui a pouco, se os ventos não soprar tanto para um lado, vão soprar para outros. Mas daí... Só saber ler. Aí tu vem com o Maranata, um prefeito de Guaíba, com uma estrutura, E bem ranqueado. E aí, com vontade de... E fala já como governador. Viu? Ele Tá posicionado. firme no que faz. É. E tu vem o Edgar, que não foi pro segundo turno por uma rua de Porto Alegre. Se esses 5 caras forem para a eleição, eu vou te dizer, pesquisa, o Zuco tá na frente, uma hora aparece a Juliana. Daqui a pouco o Edgar tá classificando para Libertadores. Se esses caras forem os 5 para a eleição, eu hoje, e aí é uma coisa que eu te pergunto também, hoje eu não sei qual resultado daria. E o que tu acha? Ele vai pro campo da esquerda. Ainda temos um tempo aí, né? A gente sabe que tem pesquisas sendo realizadas pelos partidos, mas eu acredito que pode se repetir aqui no Estado a disputa que nós temos hoje em nível nacional. Acredito que é um candidato mais ligado ao presidente Lula e um candidato da direita que está fazendo oposição mais firme. É o que se desenha hoje. Claro que temos muito ainda a percorrer até lá, né? Se vão permanecer todos esses candidatos. E a gente sabe de muita gente aqui que começou também muito mal aqui no Estado, né? E classificou. O governador Rigoto sempre dizia isso, né? Eu ganhei a eleição perdida, que começou muito mal, e depois, quando podia ganhar, perdi a eleição ganha, que ele não foi nem para o segundo turno. A governadora Ieda Cruz esteve sentada onde tu tá e ela contou a história do bastidor daquela eleição. Né? Arthurzito, finaleira, quero agradecer, não quer perguntar mais alguma coisa? Não? Pra mim, Uma baita entrevista também, né? Muito bons convidados, parabéns essa semana. Parabéns. Tu tá pegando aqui, né? Tô fazendo uma transição, já tá fechando as agendas. Parabéns, Arthur. Tamo junto. Mickey, recado final pra turma aí. O recado final é para agradecer o espaço aqui. Quero dizer com muita alegria, com muita satisfação que hoje estou trabalhando como professor, como agente cultural lá em Gravataí. E quero dizer para as pessoas que, de fato,
o que aconteceu na minha história não apaga todas as construções, todas as questões que nós acabamos construindo ao longo dos anos, né? Tive, repito, 30 anos de vida pública com dignidade, com projetos importantes. Um outro projeto que eu queria citar aqui e acabei não citando é que nós também retiramos os animais dos circos em Porto Alegre. O pessoal aí da Defesa Animal, muita gente fez esse debate comigo na época, quando eu estava na Assembleia, e hoje os circos no Rio Grande do Sul não têm possibilidade de maltratar animais como fazia. Então, essa construção, essa história, não pode ser apagada por, às vezes, um exagero de uma investigação. Estou muito tranquilo, estou muito sereno. Eu quero agradecer a todas as pessoas que acreditam no meu trabalho e dizer que talvez em breve possamos nos colocar de novo numa disputa eleitoral para dizer que a política vale a pena ser feita com dignidade, com transparência e com muita seriedade. Muito obrigado pelo espaço, um abraço a todos. Voltamos segunda-feira, Arthurzito. Bom final de semana, vamos aproveitar a prainha, né? Aproveitar para ir, meu quarto tá separado lá? Tá lá, tá lá. Então tá bom, então. Valeu, gente. Mais notícias, hoje tem ronda especial, né? Ronda especial a partir das 20 horas. Valeu.